Bem, uma descoberta antiga está lançando luz sobre a igreja primitiva. O mosaico de Megido data de quase 2000 anos atrás e especialistas acreditam que ele decorava um dos primeiros locais de culto cristão em Israel. Bem, a correspondente de Washington da Christian Broadcasting Network News, Michelle London, nos leva ao Museu da Bíblia para nos mostrar esse alicerce da igreja primitiva. Bem no coração da capital de Israel, evidências de um antigo segredo estão começando a surgir aos poucos. Sob o piso rachado de uma prisão moderna, há um tesouro escondido que não é ouro, mas sim uma história. Estou falando de Megido, um nome que tem um significado profundo para os cristãos. Dizem que é aqui que acontecerá o confronto final entre o bem e o mal. Na Bíblia, este lugar é chamado de Armagedon, o local da batalha final no fim dos tempos. E justamente nessa terra foi encontrado algo estranho, um mosaico com quase 1800 anos de idade. Parecia que ele apenas dormia silenciosamente debaixo da terra, mas sua mensagem é capaz de abalar a história. Encontraram uma inscrição dizendo claramente, para o Deus Jesus Cristo. E se pensarmos bem, isso foi antes do imperador Constantino, antes de serem feitos os credos e antes do cristianismo se tornar oficial em Roma. Naquela época, alguns já afirmavam ousadamente que Jesus era Deus, não apenas um homem. Foi exatamente aqui que isso foi encontrado, onde desempenha papel importante na profecia do fim dos tempos. Então a pergunta é, o que significa uma declaração tão ousada sobre Jesus, enterrada exatamente no lugar onde dizem que acontecerá a última batalha da humanidade? Neste vídeo, venha desvendar essa história conosco. O tema é muito interessante. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Descoberta sobre a prisão. Na prisão de Megido, tudo o que se vê são barras de ferro e paredes grossas. As portas aqui são pesadas e a segurança é rigorosa. Este é um lugar apenas para os presos, onde os dias se repetem continuamente. Há guardas, pessoas dando ordens e rotinas silenciosas. Mas em 2004, algo inesperado aconteceu enquanto eles apenas faziam uma simples ampliação da prisão. Enquanto a equipe de construção cavava, eles seguiram o processo normal em Israel. Antes de começar a cavar, os arqueólogos precisam garantir que nenhuma parte da história será afetada. Normalmente, eles só esperam encontrar cerâmica antiga ou talvez um pedaço de uma estrada antiga. Desde a época dos romanos, nada especial, nada de diferente. Mas, enquanto eles iam removendo lentamente o solo duro, apareceu um padrão diferente. Pequenos pedaços de azulejos cuidadosamente organizados, com curvas, com design, até que eles viram um mosaico e ficou claro que aquilo não era uma decoração comum. Não fazia parte do banheiro, não era para enfeitar o pátio, era diferente, tinha um significado mais profundo. Eles descobriram um espaço de adoração cristã escondido. Um pequeno, silencioso e esquecido cômodo, onde os primeiros fiéis rezavam para Jesus na época em que o cristianismo ainda era proibido em Roma. Sem paredes grandiosas, sem altar, sem estrutura luxuosa. Apenas um chão, mas cheio de histórias. Aqui, possivelmente, os primeiros cristãos se reuniram. Silenciosos, escondidos, orando. Talvez naquela época eles sussurrassem hinos enquanto rezavam, tomando cuidado para não serem ouvidos pelos soldados romanos, o que é surpreendente. Não só arqueólogos trabalharam nas escavações. Mais de 60 detentos de diferentes prisões ajudaram diretamente na escavação. Eles eram homens que estavam cumprindo pena, mas agora eles mesmos estão abrindo um antigo local de fé. Todos os dias eles cavam a terra, com cuidado. Devagar, eles trabalharam quase 4 anos, até aos poucos revelar o mosaico escondido por quase 1800 anos, como um segredo do tempo. E Megido não é um lugar qualquer. No Apocalipse, capítulo 16, esse lugar é chamado Armagedon, o lugar onde o bem e o mal supostamente se encontrarão na batalha final, antes do fim do mundo. Uma declaração muito poderosa de fé. Está enterrado exatamente no lugar que a Bíblia diz que será o palco da última batalha espiritual. Seria apenas coincidência? Ou será que realmente estava destinado a ser visto novamente pelo mundo no momento certo? No mosaico, há uma parte mais impressionante que as outras.
palavras gravadas na pedra, uma mensagem que atravessou muitos séculos para voltar a falar conosco hoje. A inscrição. Enquanto os especialistas estudavam o mosaico no chão, 3 inscrições gregas apareceram. Eles notaram de imediato uma linha curta, com poucas palavras, mas ela carregava o peso de uma crença inteira. Estava escrito ali: a devota Akeptos ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como memorial. Uma declaração silenciosa, mas direta, de quase 1800 anos atrás, sem debate. Sem dúvidas, aqui está claro: Jesus não foi considerado apenas um profeta. Ele também foi chamado de Deus. E lembre-se, isso foi escrito numa época em que era perigoso ser cristão. Uma época em que ser preso ou sofrer punições graves era possível só por acreditar em Jesus. Mas houve alguém que teve coragem. Segundo os historiadores, provavelmente foi uma mulher que fez essa oferta. Akeptos fez uma oferta, uma mesa. Segundo estudiosos, era uma mesa eucarística. A mesa eucarística é a mesa onde os primeiros cristãos celebravam a comunhão para lembrar a última ceia de Jesus. Aqui eles se reuniam, aqui eles rezavam, aqui eles lembravam o que Jesus fez. Não era só uma refeição, era adoração. Naquela sala, Jesus não foi apenas homenageado, ele era adorado como Deus. Apesar disso, durante muitos anos, houve quem dissesse que a crença de que Jesus era Deus só surgiu recentemente. Um exemplo disso foi o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Então, é algo recente. O Concílio de Nicéia foi uma grande reunião de bispos para resolver as doutrinas da igreja cristã. Mas esse mosaico aqui, essa frase simples gravada na pedra, diz algo diferente. Isso mostra que os primeiros seguidores de Jesus já acreditavam profundamente que ele era Deus. Quase um século antes do Concílio de Nicéia. Isso não foi feito por imperadores, não foi uma ordem política. Isso veio do próprio povo comum, como Akeptos, que sabia quem era Jesus e não teve medo de dizer isso. Coragem gravada em pedra. Pense em como foi corajoso escrever essas palavras. Sem igreja, sem proteção legal, sem garantia de que estariam seguros. Mas decidiram deixar uma mensagem. Uma mensagem que duraria mais que eles e chegou até nós hoje. Por isso, quando você olha para aquela inscrição hoje, não parece apenas uma pedra antiga. Parece que tem um coração batendo. Parece que há uma voz vinda de um tempo distante. E enquanto você lê as palavras, é como se ouvisse os primeiros cristãos rezando ali. Vozes suaves, mãos trêmulas, mas com coragem firme. Talvez seja por isso que até hoje aquela mensagem ainda tem impacto. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, há uma imagem do céu onde todas as criaturas louvam aquele que está no trono e ao Cordeiro. O Cordeiro simboliza o sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Mas no chão de um pequeno quarto em Mégido, já podemos ver esse louvor. Silencioso, fiel e cheio de fé. Criado por pessoas que viveram antes de o mundo conhecer toda a história de Jesus. É como se céu e terra se unissem, como se o canto celestial chegasse antes. E até hoje ainda ecoa. Quando os arqueólogos terminaram a escavação e viram todo o mosaico no chão, havia um detalhe que era quase insignificante. Seria fácil não perceber. Era uma forma de peixe. Para as pessoas modernas de hoje, talvez pensemos que isso é apenas um design ou uma simples decoração. Ainda mais porque o lugar fica perto das áreas de pesca da região. Mas para os primeiros cristãos, aquele peixe tinha um significado diferente, profundo. Símbolo de fé. Em grego, o peixe é chamado de istis, mas não é apenas uma palavra. Cada letra de istis é um acrônimo de uma declaração. Isos Christus Theorios Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É um modo sutil de dizer que Jesus é Deus. Ele é o Salvador. E lembre-se, eles faziam isso numa época em que era perigoso ser cristão. Não era uma época em que você podia expressar sua fé livremente. Era uma época em que você podia ser preso ou morto só por seguir Jesus. Por isso, eles usavam símbolos. Um peixe desenhado na areia, uma marca secreta na parede. Isso bastava para afirmar: também sou seguidor dele. Você não está sozinho. Mas em Megido, eles foram mais corajosos. Eles não só bordaram peixes ou desenharam rapidamente, mas esculpiram isso na pedra.
colocados diretamente no chão do local de adoração. Qualquer um que passasse via, não estava escondido. Não era superficial nem motivado por medo. Essa comunidade era realmente corajosa. Eles não só se escondiam para sobreviver, mas tinham raízes, princípios e era claro quem adoravam. O peixe nas Escrituras não é só um símbolo secreto, mas tem forte ligação com a Bíblia. O próprio Jesus disse isso a Pedro e André em Mateus 4,19. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Para os primeiros fiéis, isso não foi esquecido. Eles sabiam que integravam a missão. Compartilhar as boas novas e levar outros a Jesus. E tem mais. O milagre dos pães e peixes alimentar 5.000 pessoas não é só sobre a fome. 5.000 pessoas, segundo o Evangelho. Isso mostra que Deus, Ele dá, multiplica uma pequena oferta e faz com que o que temos seja mais do que suficiente. Por isso, para eles, o peixe é um lembrete da provisão divina. Provisão divina é a ajuda ou bênção que vem de Deus. Quando Deus age, Ele vê a necessidade e cuida, o símbolo e o nome lado a lado. Por isso, quando você vê o peixe perto da inscrição ao Deus Jesus Cristo, mas você sente o peso da fé deles. Eles não honram Jesus apenas como mestre. Ele não é só líder ou profeta. Eles declaram que ele é o Filho de Deus, o Salvador deles. Silencioso, respeitoso e claro, gravado em pedra, não pode ser apagado nem após milênios. E tudo isso está na simples forma de um peixe. Apesar disso, imagine por um momento como seria entrar naquela sala de oração no 3º século, um tempo antes das grandes igrejas e da legalização do cristianismo, sem colunas de mármore ou vitrais coloridos, apenas paredes de pedra, um mosaico no chão e algumas pessoas reunidas em silêncio por um único motivo: adorar. Não era uma igreja oficial, não era autorizada pelo governo. É bem provável que fosse apenas parte de uma casa ou de um pátio transformado em local de adoração. O lugar era simples, mas suficiente. Era lá que os fiéis se reuniam para compartilhar a Eucaristia. Enquanto lembravam o que Jesus fez, partiam o pão, oravam e permaneciam unidos na fé. E faziam isso sabendo que tudo aquilo era proibido. Não era só contra a cultura, era ilegal. Mas mesmo assim eles continuavam vindo. E isso diz algo muito importante sobre a fé deles. Eles não fazem isso porque é fácil. Eles não fazem isso porque simplesmente herdaram sem se importar. Eles fazem isso porque estão dispostos a arriscar tudo pela crença que têm. E o que vemos naquela sala, no chão, nas inscrições, nos mosaicos, é uma imagem clara da teologia deles. Teologia, o entendimento de um grupo sobre quem é Deus e como ele deve ser adorado. Um estudo profundo da fé. Eles não se perguntam quem é Jesus. Eles não estão procurando respostas. Para eles a conversa já acabou. Jesus é Deus. Ele é o Salvador e merece ser adorado. Às vezes até dá vergonha pensar, né? Hoje a fé é livre e ir à igreja é fácil. Às vezes chega até a virar só uma rotina, um hábito. Por isso, às vezes esquecemos o quanto custou caro no passado. E aí surge uma pergunta. Fraco no peito, mas claro, se o perigo ainda for o mesmo hoje, será que ainda nos reuniríamos como eles fizeram? Será que ainda escreveríamos nossas crenças nos lugares onde moramos, trabalhamos e nos encontramos, mesmo sabendo que isso teria um preço alto? Porque foi exatamente isso que eles fizeram. E o que eles deixaram naquele silencioso salão de oração não é apenas parte da história. É um desafio, um testemunho, um lembrete de quão grande foi a luta pela fé que hoje desfrutamos livremente. Hoje em dia, há muitas histórias circulando em palestras, documentários e livros modernos. A ideia de que, na verdade, Jesus não era adorado como Deus no início. Segundo essa versão deles, ele era apenas um guru comum no começo. Sua reputação só cresceu com o tempo. As histórias foram aumentando e depois de alguns séculos, só então ele foi considerado divino pelos líderes poderosos e teólogos. Teólogo, pessoa especializada no estudo profundo de doutrinas ou crenças sobre Deus. Essa teoria soa bem, parece lógica, fácil de repetir, mas o solo de Megido silenciosamente se opõe a isso. Porque aqui o que temos não é especulação,
não é uma tradição que pode ser debatida. Isto é evidência arqueológica. Um mosaico literalmente incrustado no chão do local de adoração, construído por volta do ano 230 depois de Cristo. E ali está claramente escrito: ao Deus Jesus Cristo. Isso não é lenda, não é exagero poético. Uma declaração direta e simples de adoração, vinda de pessoas comuns, antes mesmo de Roma dar qualquer proteção legal ao cristianismo. Não foi um imperador que escreveu isso, nenhum concílio, nenhum teólogo. Um crente local, talvez uma mulher como a Keptus, ofereceu aquele mosaico para honrar o Senhor a quem ela conhecia pessoalmente. E é aí que tudo muda. Não é uma ordem que vem de cima, não é um projeto político, não é produto de debate em concílio ou decisão de líderes. Uma fé que eles viveram, amaram e expressaram a partir das partes mais humildes da comunidade, do povo comum para cima, não o contrário. Por isso, quando alguém diz que Jesus só foi feito Deus no século IV, até as próprias pedras de Megido respondem não, ele já era adorado há muito tempo. E quando lemos em Apocalipse, capítulo 18, a declaração de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, isso não é apenas uma frase teológica profunda. Isso é uma verdade que os primeiros cristãos já tinham, não porque um concílio lhes disse, mas porque eles experimentaram Jesus de uma forma que palavras comuns não conseguem explicar. Eles encontraram um Deus que não podiam comparar com nenhum outro, uma presença que eles não podiam chamar só de bom mestre. Por isso eles o adoraram, por isso eles se entregaram a ele, por isso gravaram seu nome na pedra como Deus. Quando você junta tudo o que vê no mosaico de Megido, o peixe, as inscrições, o altar de oferendas para Jesus, isso vai se tornando uma imagem cada vez mais clara. Não são só belos desenhos ou símbolos isolados, mas uma história completa e unificada. O peixe, que naquela época era um sinal secreto dos cristãos, serve como uma dica direta: Jesus é o Salvador. A mesa oferecida como memorial para Jesus não é um objeto comum. Esse era o centro da adoração nos tempos antigos, onde os fiéis se reuniam para a comunhão e para lembrar o que Jesus fez. E quando você olha para o próprio cômodo, o espaço silencioso, a oração, a colocação do nome de Jesus como Deus, todos os elementos são como fios entrelaçados, formam uma imagem clara. Reconheceram Jesus como Deus. É difícil não lembrar o que Jesus disse em João capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Ele não apenas dá o pão, ele mesmo é o pão da vida. E essa declaração veio depois que ele alimentou 5.000 pessoas, usando apenas alguns pedaços de pão e peixe. Não era só sobre fome ou compaixão, era uma demonstração de quem ele é. E isso, os primeiros cristãos viram claramente. Eles não separaram os milagres de Jesus da identidade dele para eles. Aquele que multiplicou os peixes e os pães, aquele que esteve com eles na comunhão, aquele que eles chamam de Salvador é o único Deus. Então, quando você olha para este mosaico, você não está apenas olhando para uma obra de arte antiga. É como se você estivesse no meio de uma profunda declaração de fé, gravada não em papel, mas em azulejos e pedra, feita por mãos que tinham certeza do que estavam dizendo. Isso não é um espetáculo, não é decoração. É adoração como declaração, adoração como identidade e teologia deles. Mas uma compreensão profunda de quem é Deus e por que ele é adorado. E o pequeno quarto de oração em Megido, mesmo sem aparência grandiosa, falou mais alto do que as maiores catedrais. Ela contou sobre Jesus não apenas como uma lembrança, mas como um Deus que eles experimentaram. Não apenas como mestre ou profeta, mas como o pão da vida e como Deus que estava no meio deles. No final, há uma pergunta importante a ser respondida. Por que isso é importante agora? Por que devemos prestar atenção a um antigo mosaico encontrado sob uma prisão no norte de Israel? A resposta é simples, mas profunda. Este mosaico não é uma peça de exposição para um museu. Não é apenas uma peça de arte para ser admirada. É uma voz do passado. Uma voz que ainda ressoa, mesmo depois de quase 2.000 anos. E o que essa voz diz é que os primeiros seguidores de Jesus não estavam confusos, não tinham dúvidas e não esperavam permissão para acreditar. Eles já sabiam a quem adoravam.
E o que deixaram para trás foi mais do que pedra e símbolo, foi evidência. Evidências que dão peso aos evangelhos. Evidências que mostram que o que a igreja primitiva acreditava não foi inventado aos poucos. Já estava vivo, sendo vivido, respeitado e adorado em lugares secretos como Megido. Para os crentes de hoje, isso é encorajador. Isso significa que nossa fé não está baseada em lendas ou contos populares, mas sim na história, no verdadeiro testemunho, nas palavras gravadas não apenas na Bíblia, mas na própria pedra. E para aqueles que duvidam, para os que pensam que a divindade de Jesus foi apenas uma invenção da política ou de grandes instituições dos séculos posteriores, este mosaico traz um desafio silencioso, mas firme. Se Jesus não fosse visto como Deus desde o início, por que registrariam essa crença? Isso no próprio chão do seu local de adoração. Por que eles teriam essa ousadia? Por que eles se colocariam em perigo se não acreditassem nisso profundamente de todo o coração? Nos dias de hoje, quando o mundo está se tornando mais cínico, mais desconfiado, mais endurecido em relação à fé, essa descoberta é como um lembrete silencioso que continua resistindo. Isso nos lembra que a verdade nem sempre está na superfície. Às vezes, ela está debaixo da terra. Às vezes, ela espera em cantos que passam despercebidos, mas nunca desaparece. Agora que o mosaico foi desenterrado de novo, ele volta a falar. Ela mostra a coragem do primeiro culto, a clareza da fé deles e a verdade imutável sobre Jesus. E talvez o motivo disso ter aparecido agora seja porque precisamos dessa mensagem mais do que nunca.